De hoje. Diz assim a palavra: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pois bem, você que está nos acompanhando desde semana passada, você lembra que nós começamos a pregar sobre este texto e nos detivemos nos versículos 3 e 4, onde nós tratamos das características de muitos que povoam a igreja do Senhor Jesus na atualidade. E dessas características nós tiramos 3. Em primeiro lugar, baseados aí no versículo 3, são pessoas que acham insuportável o ensino correto das Escrituras. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que haveria tempo, e esse tempo chegou, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Então você hoje expõe as Escrituras como ela é, e infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que muitos não suportam as Escrituras como ela é, mas apenas pinçam algumas coisas para as suas vidas e o restante elas preferem deixar de lado, né? E só querem assim ouvir aquilo que lhes interessa, aquilo que lhes é conveniente. Em terceiro lugar, as pessoas estão preferindo dar ouvidos à fábula ou a fábulas do que à verdade. São essas 3 características. Diante dessas 3 características, a pergunta é: como é que vamos tratar isso? Como devemos tratar isso? As Escrituras, elas nos ensinam alguma coisa a respeito? Será que nós devemos simplesmente constatar que os membros das igrejas hoje estão vivendo dessa maneira e não tem jeito, não há o que fazer? Ou será que nós devemos fazer algo para combater essa tendência, para combater essas características das pessoas que hoje querem escolher um assunto e deixar outro de lado, querem serem seletivas naquilo que está nas Escrituras, querem ouvir apenas aquilo que lhes fazem bem, aquilo que não lhes interessa, elas preferem não saber, não ouvir mais. Será que nós devemos deixar esse assunto para lá, deixa isso assim mesmo, ou nós devemos combater isso? E se devemos combater, como combater? As Escrituras, neste mesmo texto, nos dá a resposta. Então, nós estamos refletindo desde a manhã, os cuidados. Na verdade, são 8 cuidados em prol dos cristãos dos últimos dias. O primeiro cuidado que nós tratamos foi o cuidado de proclamar a palavra. Proclamar a palavra. A palavra deve ser proclamada. A palavra deve ser proclamada com insistência, porque o mesmo versículo, que é o versículo 2, na primeira parte, diz: prega a palavra, insta, ou seja, proclama a palavra insistentemente. Proclama a palavra insistentemente. Em segundo lugar, proclama a palavra de forma urgente, porque diz o texto, neste versículo também, quer seja oportuno, quer não. Na versão corrigida está escrito a tempo e fora de tempo. Então nós devemos proclamar a palavra de Deus em todas as ocasiões, de forma própria para cada ocasião, evidentemente, tá?
E, em segundo lugar, nós vimos que corrigir é outro cuidado que as Escrituras nos ensinam a ter com os cristãos dos últimos dias, para que eles não fiquem mais desse jeito. Nós devemos corrigir. O versículo 2, na terceira parte, diz: corrige. Nós abordamos isso pela manhã também. Em terceiro lugar, repreende. Então, olha, nós devemos proclamar a palavra, nós devemos corrigir, nós devemos repreender. Em quarto lugar, nós devemos exortar. Falamos pela manhã que a palavra exortar é uma palavra que, para a maioria das pessoas, a palavra exortar é uma palavra dura, é uma palavra rígida, mas a palavra exortar, e olha que o texto diz, exorta com toda longanimidade e doutrina. E literalmente esse texto significa: chama ao lado com toda grandeza da alma e ensino. Literalmente, traduzindo do grego para o português, é isso. Exortar significa colocar a pessoa do teu lado, ensinar as Escrituras. E vamos continuar agora, baseados no versículo 5, porque o total são 8, nós vimos 4 pela manhã e queremos ver mais 4 agora à noite. Agora, observa o versículo 5, depois do apóstolo Paulo tratar sobre todos esses assuntos com Timóteo, no versículo 5 ele diz assim: tu, porém, essa expressão tu, porém, ela é uma expressão que por si mesma já denota uma diferença. Deve haver diferença entre aqueles que são realmente fiéis a Deus, aqueles que são fiéis às Escrituras. Olha, está todo mundo fazendo desse jeito, e olha que isso serve como base para muitas pessoas, né? Como alimento para muitas pessoas, como incentivo para muitas pessoas que querem fazer uma determinada coisa. Ela diz assim: está todo mundo fazendo. Então, se está todo mundo fazendo, então é certo. Não é pelo fato de que está todo mundo fazendo a coisa errada que nós temos que nos conformar a isso. O apóstolo Paulo explica isso com as palavras tu, porém, Timóteo. Tu, porém, ou seja, você é outra pessoa, você é um crente fiel, então você não tem que se conformar às coisas erradas, você não tem que cruzar os seus braços e dizer, não há o que fazer. Tu, porém quer dizer, você é diferente, contigo é diferente, tu, porém. E aí Paulo então começa com os outros cuidados que Timóteo deveria ter. Agora, talvez o cuidado seja mais voltado para si mesmo. Cuidado com você. Os 4 primeiros eram mais voltados para os outros. Esses outros cuidados é mais voltado para nós mesmos, para aqueles que vão agir em benefício dos outros. Tu, porém, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, tu, porém, seja sóbrio. Então, uma coisa que nós, como cristãos, precisamos aprender a fazer, especialmente nessa época tão confusa, onde as pessoas estão abrindo mão da ciência para seguir ideologias, nesta época de tanta instabilidade, onde hoje uma coisa é considerada verdade, amanhã já não é mais, onde hoje uma coisa é considerada certa, amanhã já não é mais. Nesse período tão instável, nós temos que ser o quê? Sóbrios. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, seja sóbrio. O que é sóbrio, meu irmão? Sóbrio. Você vê, normalmente quando a gente fala que uma pessoa está sóbria, a gente está falando assim, olha, fulano está
alterado, né? Fulano bebeu demais, ficou bêbado, completamente embriagado, mas hoje ele está sóbrio, ou seja, hoje ele está equilibrado, hoje ele está dentro da normalidade, hoje ele está, não é, tranquilo, hoje ele está livre da embriaguez. Então Paulo está dizendo a Timóteo, seja livre da embriaguez mental, fique livre da embriaguez espiritual, seja equilibrado. Esse, portanto, é o quinto cuidado. O sexto cuidado está no versículo 5 também, na segunda parte. Ele diz: suporta as aflições, ou seja, devemos suportar os sofrimentos. Devemos suportar os sofrimentos. Agora, este sofrimento não é um sofrimento, porque você sabe, né? Tem gente que sofre pelas próprias coisas ruins e erradas que elas fazem. Aí elas têm que arcar com as consequências. Você fez algo errado, você agora arca com as consequências. Agora você vai sofrer o dano daquilo mesmo que você fez de errado. Mas não é esse sofrimento que a palavra está falando. Esta palavra aqui suporta o sofrimento. Esse sofrimento aqui é o sofrimento que toda pessoa que for fiel a Deus vai passar. Toda pessoa que for fiel a Jesus vai enfrentar esse tipo de sofrimento. Toda pessoa que for fiel às Sagradas Escrituras vai passar por esse sofrimento. E Paulo diz: suporta as aflições, ou seja, suporta o sofrimento, mas não arreda o pé. Não arreda o pé. Você sabe que aquilo é a verdade das Escrituras, as Escrituras diz isso, então não arrede o pé, fique firme nisso, suporta o sofrimento da fidelidade às Escrituras. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Se você quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. As pessoas vão te chamar de um monte de nome, né? Alguns vão dizer: esse não é beato, fulano é doente, não é? É desequilibrado. Você pode ser desprezado pela sua fé em Cristo. Você pode ser humilhado por causa da sua fé em Cristo, por causa do teu posicionamento em relação às Escrituras. Você pode ser escarnecido. Você pode ser motivo de escárnio, pelo simples fato de você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e seguir as Escrituras à risca e não abrir mão. Você vai passar por sofrimento, e o apóstolo está dizendo: suporta, não é para fugir, e nem é para ficar fazendo média com as pessoas, não é para ficar querendo agradar a todos, é para você suportar o sofrimento de quem se posiciona ao lado da palavra de Deus. Olha, um teólogo chamado John Stott, um dos melhores teólogos que existe, ele disse assim: sempre que a fé bíblica se torna impopular, vou repetir, sempre que a fé bíblica se torna impopular, os ministros, ou seja, os pastores, são altamente tentados a mudar aqueles elementos que promovem a maior ofensa. Então, por exemplo, para muitas pessoas, você falar de pecado incomoda. O que está acontecendo?
Os ministros, os pastores, os líderes estão sendo tentados a evitar falar sobre esse assunto. Não trazer constrangimento para as pessoas, não trazer nenhum incômodo para os ouvintes. Se falar sobre o inferno traz incômodo para as pessoas, então eu deixo esse assunto de lado, eu não vou falar sobre inferno, porque as pessoas não gostam desse assunto, eu vou falar daquilo que as pessoas querem ouvir, eu vou falar daquilo que elas se sentem bem em ouvir. Não, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: suporta o sofrimento de quem diz a verdade. Suporta o sofrimento, continue falando a verdade, suporte. Mas olha só, meu irmão, cuidado. A palavra do Senhor diz que a gente deve falar a verdade em amor, tá? É para falar a verdade, mas é para falar a verdade com amor. Não é para falar a verdade de forma ríspida, não é para falar a verdade de forma agressiva, não é para falar a verdade de uma maneira, sabe, grosseira. É para falar a verdade em amor. Mas não é por causa do amor que a verdade vai deixar de ser dita. Nós temos que proclamar a verdade, mas a verdade em amor. 7º lugar, evangelizar. Evangelizar é a outra medida importante. Evangelizar é o outro cuidado que nós devemos ter em prol dos cristãos dos últimos dias. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala: Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. Mas Paulo está falando de pessoas que estão na igreja. E como é que Paulo fala para Timóteo: faze o trabalho de um evangelista? Parece estranho. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu ouvi um pastor, que aliás eu não ouvi um pastor, eu ouvi o pastor Guilhermino Cunha dizer que um pastor chegou perto dele e disse assim: pastor Guilhermino, eu não prego o evangelho dentro da minha igreja. E o pastor Guilhermino virou para ele e falou assim: mas deveria, sabe por quê? Porque o rapaz, o pastor, tinha falado para ele assim: eu não prego o evangelho na minha igreja. Por que que eu estaria pregando o evangelho para esses que já foram pescados? Eles já foram pescados. E aí o reverendo Guilhermino falou para ele assim: mas nós temos que pregar o evangelho para tirar o cheiro da maresia. Eu achei interessante a resposta do pastor, porque veja, não é porque a pessoa está dentro da igreja, no templo, participando dos cultos, que realmente significa que ela esteja convertida. Tem muita gente que vem à igreja domingo após domingo, que ouve mensagem uma após a outra e não se converte. Então Paulo está falando para Timóteo: faze o trabalho de um evangelista, ou seja, anuncia o evangelho. Anuncia o evangelho. Não é só outros ensinamentos também. Nós temos que falar sobre família, não é? Temos que falar à luz da palavra sobre o marido tratar bem a esposa tratar bem o marido, os pais como criar os seus filhos. Tem assuntos importantíssimos nas escrituras, mas nós não podemos esquecer de anunciar o evangelho até para quem já foi evangelizado, até para quem já está na igreja. Olha, meu irmão, nós temos um continente inteiro, o continente europeu está tendo que ser reevangelizado. Pensa numa tarefa difícil, você pregar o evangelho para quem já foi evangelizado, você pregar o evangelho num continente que já foi evangelizado no passado. Que coisa tenebrosa, dificílima, porque as pessoas geralmente elas agem assim: eu já sei isso, não precisa falar de novo. Elas, sabe, são as pessoas de coração mais endurecido, são aquelas pessoas que um dia ouviram o evangelho, acham que conhecem o evangelho, e nós temos que pregar para essas pessoas também.
Nós temos que continuar pregando o Evangelho. Olha, há gente que passa um tempão na igreja e não entende o Evangelho. Um dia, ela escutando a mensagem, o Espírito Santo ilumina a mente dela e dá como um estalo: agora eu entendi. E não só isso, mas às vezes você entendeu uma parte, mas você não entendeu outra. O Evangelho ele tem que ser pregado de forma completa, abrangente. Você não pode ficar apenas com uma parte do Evangelho, você tem que ficar com o Evangelho inteiro. Então, você precisa receber o Evangelho inteiro, e você precisa entender que você agora deve anunciar este Evangelho que um dia você aceitou, que um dia você recebeu. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 o seguinte, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso quer dizer que eu e você temos o ministério da reconciliação. O que quer dizer? Eu e você temos o ministério de levar pessoas a se reconciliar com Deus. Nós não podemos fugir disso, não podemos abrir mão disso. É importante que nós não só recebamos o Evangelho, mas é importante também que nós levemos o Evangelho a outras pessoas. Então, eu e você, olha, você pode até dizer assim: eu não tenho o dom de evangelista. Tudo bem, mas isso não significa que você está liberado desta missão, tá? Esta é uma missão que todo que recebeu o Evangelho possui. Eu recebi o Evangelho, agora eu tenho que levar o Evangelho. Eu fui reconciliado com Deus, agora eu tenho que levar outras pessoas também a serem reconciliadas com Ele. Eu recebi, você recebeu o ministério da reconciliação. Ontem eu estava no cemitério e estávamos lá no sepultamento do nosso irmão Antônio de Jesus, e ali depois de realizarmos o culto, chegou um senhor perto de mim e disse: eu gostei das suas palavras. E eu falei: graças a Deus. Aí eu falei para ele: de que igreja o senhor é? Ele falou: não sou de igreja nenhuma. E quando ele disse: não sou de igreja nenhuma, eu entendi que ele precisava ouvir o Evangelho. E eu não perdi a oportunidade. Eu comecei a falar do Evangelho para ele. Ele disse: não, mas eu tenho uma religião. Eu falei: esquece a religião por enquanto. Deixa a religião de lado. Esquece a sua religião. Vamos falar daquele que é o único que pode nos levar a Deus. Religião nenhuma tem esse poder. Nenhuma religião tem o poder de fazer com que uma pessoa seja reconciliada com o Pai. Nenhuma. Só uma pessoa é capaz de fazer isso. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único. Por isso aquela frase tão conhecida, mas nem tão entendida, que diz: só Jesus Cristo salva. Tem gente que já sabe falar essa frase de cor: só Jesus salva, mas ela ainda não experimentou isso. Ela não entendeu de fato o que significa esse negócio de dizer que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o caminho. Só Ele. Não há outro caminho. Religião nenhuma salva o homem. Só Jesus salva o homem dos seus pecados e o religa
ao Pai. Embora a palavra religião vem da palavra religare, que quer dizer religação. Mas nenhuma religião tem esse poder, nenhuma religião faz isso. Só Jesus tem o poder de religar o homem a Deus, o Pai. Então, nós temos este ministério, ministério da reconciliação. Novamente falando aqui do teólogo John Stott, ele disse assim: faze da pregação do evangelho a obra da tua vida. Vou repetir: faze da pregação do evangelho a obra da tua vida. Deixa eu dizer, eu vou ser aqui ousado em dizer isso, mas eu sei que eu estou com a razão. A obra mais importante, você que já foi reconciliado com Deus, a obra mais importante na tua vida é levar outras pessoas a se reconectarem com o Pai através de Jesus. Essa é a obra mais importante. Você pode achar que tem muitas coisas importantes para fazer na vida, mas nenhuma é mais importante do que esta. E isso tem que ser o cerne da sua vida. Você que já foi reconciliado com Ele, levar outras pessoas ao mesmo. O 8º cuidado: cumprir o ministério. Deus nos deu um ministério. Ele deu um ministério para mim, deu outro ministério para você. Em primeiro lugar, você precisa descobrir que ministério é esse. Além deste ministério da reconciliação, você tem outros ministérios. Veja, a palavra ministério significa serviço. Todos nós somos servos do Altíssimo. Sendo assim, todos nós temos que servir a Deus da melhor maneira. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 5, a última parte. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, cumpra o teu ministério até o fim. Faça o melhor que você puder. Faça o máximo que você puder. Faça esta obra dignamente. Uma vez eu ouvi, e talvez você tenha já ouvido também, que o lugar mais rico de uma cidade é o cemitério. Primeira vez que eu ouvi isso, eu não entendi. Falei, como? O cemitério é o lugar mais rico de uma cidade? Sim, é o lugar mais rico de uma cidade. Não é porque as pessoas que estão enterradas lá, muitas delas têm ouro nos dentes. Não. É porque lá estão enterrados, junto com aquelas pessoas, livros que elas não escreveram, poesias que elas não escreveram, sonhos maravilhosos que elas não realizaram, ideias extraordinárias que elas não colocaram em prática. Ah, meu amigo, de fato, o que esta palavra está dizendo aqui para mim e para você é o seguinte: não leve para o cemitério o potencial que Deus te deu para servi-lo. Faça tudo o que você tem que fazer enquanto você está vivo aqui nesta terra. Cumpra o seu ministério até o final. Cumpra o máximo, faça o melhor que você puder. Esses são os 8 cuidados em prol dos cristãos dos últimos dias. Agora, voltemos aqui, vamos fazer uma recapitulação nesses 8 cuidados. Bom, Paulo disse: proclame a palavra e proclame com insistência, proclame com urgência. Proclame a palavra de Deus.
Em segundo lugar, corrige. Corrige, as pessoas precisam ser corrigidas. Para serem educadas e bem educadas, elas precisam ser corrigidas. Terceiro lugar, o terceiro cuidado, repreende. As pessoas precisam ser repreendidas quando elas erram, quando elas se equivocam, elas precisam ser repreendidas. Em quarto lugar, as pessoas precisam ser exortadas. Exortadas, sim, com amor, sentado ao seu lado, você ensinando a palavra. Olha, não é assim, filho. A palavra de Deus diz isso, diz aquilo outro. Em quinto lugar, ser sóbrio. Não se deixe levar pela moda, não se deixe levar pela maioria, não se deixe embriagar por essa inconstância que está imperando. Ou ainda, em sexto lugar, o sexto cuidado, suporte o sofrimento, suporte a aflição de quem é fiel às Escrituras. E, em sétimo lugar, evangelize, fale do Evangelho como um todo, aceite o Evangelho como completo, o Evangelho pleno, e leve este Evangelho a outras pessoas também. Em oitavo e último lugar, o oitavo cuidado, cumpra até o fim o seu ministério. Por que Paulo está falando isso para uma geração, ou para que Timóteo cuidasse desta geração, essa geração que é seletiva com a palavra, essa geração que está exigente demais, que determinados assuntos elas querem ouvir, outros assuntos elas não querem ouvir. Assuntos que são convenientes elas aceitam, assuntos que para elas incomodam elas não querem ouvir. Elas preferem ouvir fábulas do que a verdade. Por que Paulo falou sobre esses 8 cuidados? Porque esses 8 cuidados levarão os crentes em Jesus à maturidade espiritual. Levarão os crentes ao crescimento. No fundo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: esses crentes que nós falamos aqui, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo seus desejos, como quem sente coceira nos ouvidos, e negarão a verdade, se entregando às fábulas. O que Paulo está dizendo com isso? No fundo, Paulo está dizendo assim, o problema dessas pessoas é a infantilidade. O problema desses crentes é que são crentes infantis. O problema desses crentes é falta de crescimento. A palavra do Senhor chega ao ponto de dizer assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu e você, nós não podemos ficar parados na mesma posição o tempo todo. Nós temos que olhar para trás e comparar os anos que passaram com a minha vida atualmente e ver: olha como é que eu cresci. Olha como é que eu desenvolvi. Se isso não está acontecendo na tua vida, tem alguma coisa errada. Se isso não está acontecendo na tua vida, você está precisando de um discipulado, você está precisando crescer, você está precisando ser advertido, você está precisando ser corrigido, você está precisando ser exortado, você está precisando mais da palavra, você está precisando ser evangelizado. Você está precisando entender melhor o Evangelho. Você está precisando se tornar um evangelista. Olha, meu irmão, deixa eu dizer mais uma coisa para você. Quando a gente evangeliza, é igual quando a gente ensina. É o momento que a gente mais aprende. É quando a gente ensina. Um professor, ele pode testemunhar que isso que eu estou falando é verdade. Quando você prepara uma aula, você estuda tanto, que aquele assunto fica lá na sua mente. E você aprende tanto,
Todo professor é alguém que tem grande conteúdo, porque ele estuda muito para dar aula. Aquele que evangeliza é a mesma coisa. Aquele que abre a boca para evangelizar. Eu já tive experiências de abrir a minha boca sem saber o que bem que eu ia dizer. Não sabia muito bem o que dizer, mas quando eu fui falando, é como se o próprio Deus estivesse trazendo à minha memória a palavra, e as palavras foram saindo, e eu fui evangelizando, e fui proclamando a palavra. Então, quando você evangeliza, em outras palavras, você também é evangelizado. O evangelho toma mais espaço dentro de você. É um bem extraordinário para quem recebe, é um bem grande também para quem entrega. E por último, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Quando Paulo estava dizendo tudo isso, Paulo estava dizendo: se você fizer isso, Timóteo, se você fizer isso com a tua vida, se você fizer isso através da tua vida, se você fizer isso na vida dos crentes em Jesus, eles vão mudar. Eles vão mudar. Então, você pode fazer isso na sua própria vida. Você pode ter esses 8 cuidados com você mesmo. E você pode ter esses 8 cuidados também com os outros. E com certeza, nós vamos mudar o rosto da igreja visível na terra para uma igreja poderosa na terra. Aquela da qual Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você temos que entender isso. Eu e você temos que fazer isso. Vamos nos encher da palavra. Até porque quem corrige tem que corrigir de acordo com as escrituras, não é de acordo com o que ele acha. Quem exorta tem que exortar de acordo com as escrituras e não de acordo com o que ele acha. Quem repreende tem que repreender de acordo com as escrituras e não de acordo com o que ele acha. Quem evangeliza tem que evangelizar de acordo com as escrituras e não com as suas próprias palavras. Então, eu e você precisamos muito nos encher da palavra de Deus, sermos crentes firmes, fiéis, para não só não nos deixarmos levar por todo esse turbilhão, mas também para esclarecer outras tantas pessoas. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que a graça do Senhor venha sobre cada um de nós. Amém? O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.